Olá, bem-vindo a mais uma Pílula Filosófica aqui do nosso canal Central Filosófica. Deleuze dizia que a tarefa da filosofia é criar conceitos. O que isso significa? O que é conceito para Deleuze? Será que essa tarefa de criar conceito é uma exclusividade da filosofia? Te convido a assistir uma live que eu gravei com o professor Adamo e o professor Marco Aurélio acerca deste assunto. Então, temos aqui o professor Adamo Veiga. Professor Adamo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Central Filosófica. Muito obrigado, João, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou me apresentar brevemente. Meu nome é Adamo da Veiga. Eu tenho graduação em Relações Internacionais pela UF e licenciatura em Filosofia pela UERJ, no Rio de Janeiro, e mestrado e doutorado em Filosofia pela PUC-Rio e um estágio de pós-doutorado pela PUC-Rio também. E agora estou trabalhando como coordenador pedagógico do Instituto Estudos do Presente, que a gente está lançando em breve, estamos criando essa iniciativa. Então, por favor, nos sigam, nos procurem, que teremos muitas questões muitas questões de filosofia contemporânea. E eu também estou atuando como professor na Federal do Amazonas. E muito obrigado mais uma vez, João, pelo convite de estar aqui no canal. E eu que agradeço, professor, por ter aceitado o meu convite. Convidei também outro especialista no Deleuze, que é o professor Marco Aurélio. Boa noite, Marco Aurélio, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, né? A internet tem o tempo próprio dela, né? Então a gente, às vezes, o pessoal vai estar assistindo isso em diversos momentos. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É sempre um prazer falar de Deleuze e, sobretudo, conversar. Eu acho que a filosofia tem isso, né? E as mídias sociais, aí, as novas tecnologias, e com o impulso da pandemia, nos permitiu descobrir essa nova forma, ou potencializar essa nova forma de fazer o diálogo filosófico acontecer, né? Acho que quebrou algumas resistências, né? Então, a minha formação é na área, tenho uma formação bem interdisciplinar, sou graduado em letras, francês, sou mestrado, doutorado em geografia, e o meu doutorado, eu trabalhei basicamente com a obra do Deleuze e do Guattari, estudando como que havia uma presença geográfica na obra do Deleuze e do Guattari, uma geofilosofia, estudando aí os conceitos de território, desterritorialização, movimento, e atualmente sou pós-doutorando na PUC São Paulo, trabalho com o tema do virtual em Deleuze, Bergson e Pierre Levy, né? Além disso, também tenho um site em parceria com um colega que chama outrasmargens.com.br, onde a gente compartilha alguns escritos filosóficos com menor rigor do que escrita acadêmica, e tenho um podcast no Spotify chamado Zona de Indeterminação. É um podcast onde a gente basicamente trabalha aí com os autores da diferença, com esse plano de autores aí que circulam e se conectam com a filosofia do Deleuze. Vamos já iniciar, então, a nossa conversa falando do tema filosofia como criadora de conceitos. E eu lembro que uma vez eu estava no evento da UFG, e uma professora estava falando exatamente desse tema, e após a fala dela, um professor levanta da plateia e, como forma de provocá-la, disse: apresente para mim, professora, um conceito que um dos seus alunos tem criado, ou um conceito que a senhora tem criado junto com seus alunos. Aí eu pergunto para vocês, o professor se equivocou ao fazer essa provocação? O que significa esse criar conceito? Quando fala que a filosofia é criadora de conceito, ela cria o quê? Né? Qual é a razão? O que significa conceito para Deleuze? Acho que a gente tem que entender o que é conceito para Deleuze e como que a filosofia cria conceito, né? E qual é a razão dela ter que inventar conceitos? Por que é necessário a filosofia criar conceitos? Começamos aí com o professor Adamo. Vamos ver pela ordem alfabética? Depois a gente pode ver. Então, é interessante começar pela essa provocação em termos de alunos, né? Porque, bem, criar conceito não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que qualquer um pode fazer, justamente pela definição que o Deleuze dá do que é conceito. E a metafilosofia do Deleuze, no qual ele elabora um conceito de conceito,
está articulada com uma espécie de compreensão ontológica sobre o que é o ser e o que é o pensamento. Para o Deleuze, o ser é diferença, o que significa que o ser é simples e pura variação, enquanto tal, ele não pode ser apreensível sobre a forma de nenhuma identidade. Não podemos falar o ser é isso ou o ser é aquilo, porque o ser é justamente a impossibilidade de fundarmos qualquer conhecimento positivo sobre o ser, falando que ele é isso ou é aquilo, porque ele é uma pura variação. E nesse sentido, né, os conceitos são aquilo que conseguem capturar alguma coisa do ser, numa dupla vertente. Né, o ser enquanto variação, ele é ao mesmo tempo produção da experiência sensível e produção do pensamento. A gente pensa, para Deleuze, né, no limite daquilo que a gente não consegue pensar. O ato do pensamento se dá a partir de um confronto com o impensável e o impensado. A gente não pensa na calmaria de uma investigação que visa descobrir uma questão, pelo contrário. A gente é confrontado com alguma coisa que me chama de problema, que é justamente uma diferença inapreensível no qual a nossa recognição e as nossas categorias, né, usuais de lidar com o mundo são tremidas, né, são feitas tremer e perdem, né, a sua capacidade de dar conta daquilo. E nesse encontro violento, uma coisa que escapa à nossa categoria de recognição, que escapa à nossa forma de pensar usual, que a gente pensa efetivamente. Né? Para Deleuze, o pensamento que diz, isso é uma garrafa, né? Isso é pura forma do belo, não é um verdadeiro pensamento. O verdadeiro pensamento é aquilo que, diante do encontro com a diferença, com o inapreensível, com o impensado, mobiliza a nós a pensarmos verdadeiramente. E esse encontro, a melhor resposta possível para Deleuze é precisamente a criação de um conceito. É quando a gente, diante, né, dessa experiência, daquilo que nos faça pensar, a gente consegue pensar aquilo que nos faça pensar, mesmo que aquilo que nos faça pensar seja o impensável. Né? Isso será o conceito. Por outro lado, aquilo que nos faz sentir, aquilo que mobiliza nossos afetos, também é dessa mesma ordem. A gente sente a partir dessa tensão, a partir desse encontro com a diferença. Uma sensação, uma emoção, um afeto, beleza, também é um encontro. Vem desse encontro que produz uma tensão, porta uma diferença. E dessa diferença, que acaba que chegamos a sentir alguma coisa. E vai poder depois dizer, não, isso era amor, isso era raiva. Isso era desespero. Mas a partir desse esquema de tensão. Né? Por isso que a diferença é descrita tanto como aquilo que não pode ser sentido, mas que faz sentir, quanto aquilo que não pode ser pensado, mas faz pensar. E o conceito, do mesmo modo que ele é, né, aquilo, o melhor resultado possível quando encontramos com uma diferença que nos faz pensar, ele também é algo que nos faz sentir. É isso que dá importância da produção de conceitos enquanto atividade filosófica privilegiada. Né? Um conceito enquanto um pensamento que se constrói na diferença, uma forma de captar alguma coisa da diferença, no seu fulgurar breve e evanescente, deve, para Deleuze, ou no melhor dos casos, produzir afetos também. Né? Um conceito que não produz afetos, ele é vazio, ele é cego. Ele precisa produzir afetos. Né? Justamente conforme ele produz afetos, que ele se concretiza e se materializa no mundo, e assim tem a sua importância. E qual é essa importância? A importância de abrir a nossa vida e nosso pensamento a um outro modo de existir. Cada conceito ele inaugura, conforme ele realmente é sentido e pensado, pelo menos um encontro com o conceito, né, no melhor dos casos, que não necessariamente isso, né, será assim, nos faz ver o mundo diferente. Ver o mundo diferente é nos fazer se posicionar e existir no mundo de forma diferente. Isso significa a criação de um modo de vida. Então, para Deleuze, os conceitos são uma relação imanente de produção e coprodução com modos de vida. O Edwin Moore, que é um comentador, não é nem comentador do Deleuze, mas ele fala que
Uma proposição que é maravilhosa. Não, a função da filosofia para o Deleuze é produzir novos modos de vida. E o conceito em Deleuze é isso. Né? É, digamos, a feição intelectual, noológica e afetiva capaz de dar conta desse movimento de pensar diferente, viver diferente, sentir diferente. E por isso que é importante. E para Deleuze, a filosofia teria feito isso desde sempre. Na minha filosofia mais conservadora, alguma coisa disso ela ainda carrega. Né? Acho que já talvez tenha falado até um pouco demais, por favor, professor Marcos. Não, né? É isso, Adam, você apontou muito bem, né? O que é a filosofia, né? Na verdade, até para os que eventualmente têm pouco menos contato com a obra do Deleuze, né? A última obra escrita pelo Guattari, né? Diz uma lenda, né? O Deleuze e o Guattari começam a escrever juntos em 1972, escreve o primeiro livro deles junto, né? Que é o Anti-Édipo, né? Capitalismo e Esquizofrenia. Depois eles escrevem Mil Platôs, escrevem Por uma Literatura Menor, e Kafka Por uma Literatura Menor, e escrevem o que é filosofia, que seria a última obra antes da morte do Guattari, em 92. Então eles lançam isso em 91, diz a lenda, eu já vi isso em algum lugar, não sei se é anedótico ou real, né, de que praticamente foi o Deleuze que escreveu, mas como eles já tinham uma parceria, o nome do Guattari, e como ele estava afetado pelo pensamento do Guattari, então assinam a obra O que é filosofia, Deleuze e Guattari, e eles comentam, inclusive, que é uma pergunta que você só pode responder já ao final da vida, né? Que você precisa de toda uma maturidade para você chegar, quer dizer, você faz filosofia a vida inteira, como é o caso deles, fizeram filosofia, criaram conceitos, sempre tiveram essa ideia de que a filosofia é a criação de conceito, mas que só se pode definir isso formalmente ao final da vida, né? Imagina uma brincadeira com a idade, com o momento que eles escrevem. E acho que para entender essa ideia da filosofia como criação de conceito, passa muito por entender alguns pilares fundamentais do pensamento do Deleuze, um deles bem citado pelo Adamo, que é o conceito de diferença, né? Então, Deleuze vai falar que a gente não deve subordinar o pensamento à identidade, porque a identidade seria o eterno é, né? O verbo é. Então, troca-se o é pelo e. Então, a identidade é alguma coisa, ou o ser, o ente é alguma coisa e outra coisa, que a melhor tradução, ao meu ver, é aquela frase do Michel Foucault: não me pergunto quem eu sou e não me peço para permanecer o mesmo. Ou seja, a gente está sempre em devir, sempre em processo de diferenciação. E um outro conceito do Deleuze, né, um grande crítico da transcendência, sobretudo a transcendência aí mais formal do Kant, a partir de uma ideia de que o pensamento é imanente, né, que não há nada idealizado, que não há ideal. Então, o pensamento produz. Isso parte pelo conceito de criação, de produção, que permeia toda a obra filosófica do Deleuze e Guattari. A própria ideia de conceito, de inconsciente, né, que eles criticam lá no Anti-Édipo, tem uma definição muito clara. Enquanto a psicanálise freudiana diz que o inconsciente é um teatro, eles vão dizer que o inconsciente é uma usina, né, é criação. Então, que derivam aí do pensamento passa muito para ser criativo. E no livro que é filosofia, mais precisamente, eles vão trabalhar com 3 formas do pensamento: a ciência, a arte e a filosofia. E todas são criativas. Então, todo pensamento para Deleuze ou deve ser criativo. Embora que criar conceitos seria uma coisa do qual os filósofos, a filosofia deveria se apropriar e reivindicar para si essa característica, né? A arte cria, mas cria afetos. A ciência cria, mas cria funcionais, né? Agora, a filosofia é quem deve criar conceitos, né? Essa ideia da filosofia como criação de conceitos é formalizada, então, nesse livro, que é a filosofia do Deleuze. Claro que está presente em outras obras do Deleuze e do Guattari, e algumas do Deleuze escrito só por ele, mas é uma ideia que está lá em Nietzsche, né? Ele mesmo fala que essa ideia da filosofia como criação está muito vinculada ao pensamento do Nietzsche, né? O Nietzsche também era um filósofo da criação, um filósofo da imanência, né? Então é aí quando a gente vai investigando, a gente vai percebendo que essa ideia de filosofia como ato criativo, né? E aí para Deleuze, criação de conceitos, está muito ligada a outros filósofos, né? Enfim. Mas é isso, né? A definição dele é que a filosofia cria conceito, o conceito precisa de personagens conceituais, né, que dão vida ao conceito. Então, por exemplo, quando Nietzsche cria o Zaratustra, né, então é o personagem conceitual, ou quando Descartes cria a ideia do cogito, né,
Então, é um personagem conceitual, e assim por diante, né? Os personagens conceituais permeiam os filósofos e são o que dão vida ao conceito, né? E aí, uma definição que eu acho muito interessante, que assim, eu levo para minha vida, né? Que sempre as coisas, antes de ler Deleuze, incomodava muito, né? Da filosofia como reflexão, então uma filosofia como espelho, né? Algo que reflete, algo que desvela uma verdade, algo que comunica uma verdade, talvez instituída, né? Ou comunica lá na perspectiva clássica do Platão, né? Quer dizer, o mundo das ideias, o filósofo é o que revela, né, as ideias contidas no ideal. E para Deleuze isso não, o pensamento é criativo, a filosofia é criativa, a filosofia cria conceito, não os descobre, não os revela, né? Ao ponto do Guattari, por exemplo, falar que o próprio inconsciente não é descoberto por Freud, né? Ele é criado por Freud, né? Então o pensamento é criativo. Então ele não é contemplativa, a filosofia não é reflexiva, ela não é comunicativa, né? Mas ela é antes a criação de conceitos, os conceitos são compostos por diversos componentes, eles são ressignificados, eles são reconfigurados, eles são multiplicidades, né? Tá aí mais um conceito também que daria uma outra conversa, a ideia de multiplicidade, articulação, corte, sobreposição, né? Então, o conceito filosófico está imbuído de todas essas características, né? Certo, obrigado, professor Marcos Aurélio. Pegando o gancho aí na sua fala aí da obra que o senhor citou, né? O que é a filosofia? Então, veja bem, pegar alguns trechos que a gente pode encontrar, algumas ideias que a gente pode encontrar nessa obra, apesar de o senhor já ter falado um pouquinho aí no final. Então, criar conceitos, os conceitos são inventados, né, para resolver problemas. Né? Os conceitos são tecidos existenciais, diz o Deleuze, inventados para superar e solucionar problemas que o ato de viver encontra em seu caminho. Bom, para quem lê isso aqui, né, para quem não é estudioso do Deleuze, principalmente essa parte, olha, os conceitos são utensílios existenciais inventados para superar e solucionar problemas que o ato de viver encontra em seu caminho. Então, a pergunta que eu coloco quem não é um estudioso do Deleuze, né? Por que o conceito é uma exclusividade da filosofia e por que as outras áreas do saber não criam conceito? Será que a psicologia, a psicanálise também, ela não reconceitualiza a existência, encarando os problemas, encarando-os, né? Encontrando novas formas de viver, de existir? A questão é, por que essa exclusividade ela é da filosofia? E uma vez que ele defende muito o movimento, por que as outras áreas não chegaram também a esse ponto de criar e inventar conceito? Né? Entende? Não, então, é uma exclusividade mais ou menos exclusiva. Né? O Deleuze fala que as outras áreas também produzem conceitos. Né? O que ele fala que a filosofia produz mesmo são conceitos filosóficos que são distintos dos conceitos que vêm da ciência e que vêm das artes. Né? Qual seria a diferença, né, mais específica do conceito filosófico em relação ao conceito que vem das outras áreas? Que os conceitos, tipo, tanto, né, da ciência quanto de outras áreas, para o Deleuze, ele renuncia ao infinito. E o que seria esse infinito? A diferença em si mesmo. Ou melhor, ao pensamento do pensamento enquanto pensamento. As outras áreas, elas até produzem conceitos, né? Sei lá, a segunda lei da termodinâmica é um conceito científico. Não há um problema nisso. Mas os conceitos filosóficos, eles conseguem reter alguma coisa dessa diferença, que é propriamente ontológica, essa capacidade de variação e desse choque, que é o que mobiliza toda qualquer forma de pensamento, que as outras áreas não fazem. E não fazem por quê? Porque elas precisam, antes de enfrentar, né, o puro pensamento enquanto diferença, reduzir esse pensamento a alguma coisa de assimilável. Então, só a filosofia consegue pensar o impensado. A ciência não pensa o impensado. Ela pensa um monte de coisa, produz um monte de conceito, né, que são ótimos e válidos, mas ela não consegue pensar o puro impensado, porque o puro impensado é uma atividade propriamente filosófica. Né, que é a diferença. O conceito de functivo, por exemplo, que eles, na análise da filosofia da ciência que eles fazem, é justamente isso. A ciência desacelera o infinito de variação para que possa ter coordenadas matemáticas, né, numéricas. Se a gente pega a pura variação, eu diria Bergson, né, que é intensiva, qualitativa, e coloca no quantitativo.
Então, por mais que aquilo ali produza um conceito, beleza, temos um conceito ali, não é o mesmo conceito que a filosofia produz, porque a filosofia produz um conceito que está justamente na variação puramente intensiva. Não preciso dizer mais ou menos com Bergson. E não, isso não significa dizer que a filosofia é superior à ciência ou às artes, nada disso. É só um modus operandi diferente. Acho que vale complementar, né, Adam? Porque na verdade é isso. O Deleuze, por sinal, ele não hierarquiza o pensamento. Ele não vai dizer assim, o pensamento do artista é inferior ao pensamento do filósofo, que é inferior ao pensamento do cientista. Não, são formas do pensamento, né, que cada um tem o seu valor, né, o seu papel no mundo, digamos assim, mas que a filosofia deveria reivindicar e deve reivindicar a função de criadora de conceitos, né? Como você falou, a ciência vai criar função, né? Quer dizer, inventou-se a energia elétrica, né? É uma criação humana, mas que tem uma função prática, né? Tem um outro aspecto de funcionalidade, né? Não é o pensamento pelo pensamento, né? A arte cria sensações, ela cria afetos, perceptos, mas ela também não vai ter as características do que ele chama de conceito filosófico. Tem um aspecto que eu queria ressaltar, acho que nós três somos professores, né, de uma coisa que passa, quando ele fala em conceito, passa até um pouco despercebido, até porque ele nunca aprofundou nesse tema, que é a questão da pedagogia, né, mas aqui nesse livro que eu citei, o que é a filosofia, e ele tangencia isso de uma outra maneira, lá em Diferença e Repetição, quando ele fala do tema da aprendizagem, ele vai falar da pedagogia do conceito, né. Então, ele vai falar assim, o conceito ele tem 3 idades, ele tem a idade enciclopédica, ele tem a idade da pedagogia e tem a idade das questões comerciais. Inclusive, ele é um crítico, por exemplo, do marketing. Ele fala assim, ó, o marketing reivindica para si a de conceito, nós filósofos devemos, né, reivindicar. E ele vai dizer que apenas o conceito como pedagogia, e aí uma pedagogia do sentido e dos sentidos, né? Porque quando o Deleuze fala em aprendizagem, ele está falando isso numa perspectiva muito sensorial. Então tem lá um exemplo muito interessante, né? Que ele fala assim, você só aprende a nadar no contato do corpo com a água, né? Então, quer dizer, a aprendizagem só se dá nessa biose sensorial, né? Quer dizer, o corpo em contato com a pedagogia, enquanto algo que nos ensina e com os quais a gente aprende, está muito relacionado com isso, né? Então, e assim, o Deleuze fala que a filosofia é criadora de conceitos, né? E ele vai dizer que as outras áreas criam outras formas de pensar, né? Então, eu não sei, por exemplo, quando ele fala na questão da psicologia, como você citou, por exemplo, né? Eu não sei em que ponto, para ele, isso está dentro da esfera do filosófico ou do científico, né? Para mim, ele está dentro da esfera do filosófico, quando eu leio ele, eu leio o próprio Guattari, né? Então, os conceitos criados dentro dessa perspectiva seriam conceitos também com todas as propriedades de um conceito filosófico, né? Ok, professor, muito obrigado. Antes de eu colocar aqui uma terceira questão. Se você gostou desse assunto, você pode continuar assistindo essa live a partir do link da mesma que está aqui na parte dos comentários desse vídeo. Deixe seu like nesse vídeo e compartilhe-o com mais pessoas. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.